Bom dia a todas e todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui no nosso Seminário Internacional Desafios Curriculares do Ensino Médio. Vocês acabaram de assistir um vídeo que retrata um pouco de uma iniciativa que nós, junto com o Itaú BBA, Instituto Unibanco, Concede, estamos promovendo no sentido de formar e melhorar a capacidade técnica e política das secretarias estaduais de educação. A gente, claro, reconhece o quanto de conhecimento acumulado essas equipes já possuem sobre o território, sobre a educação pública, sobre o ensino médio, mas a gente também reconhece que o tamanho do desafio do ensino médio requer que a gente sempre busque um conjunto maior de capacidades técnicas, analíticas e políticas para conseguir levar a educação pública deste país ao patamar que a gente sonha, ao patamar que os jovens têm direito e merecem. Então, este grupo de pessoas aqui são os alunos do curso, os alunos do programa de formação, são técnicos e técnicas das secretarias estaduais de educação dos 26 estados e do Distrito Federal, que vão compartilhar conosco um ano de formação, discutindo e aprofundando a sua leitura do território em que atuam e também discutindo e construindo um plano de ação para desenvolver o ensino médio a partir das condições locais e a partir dos instrumentos disponíveis nas políticas públicas. Então, eu queria que todo mundo aqui desse uma salva de palmas para essa equipe, que vai estar engajada durante um ano na construção desse sonho. Certo? Minha outra tarefa aqui é fazer um breve relato do dia de ontem, que a gente, então, construiu aí um conjunto de reflexões a partir de uma provocação inicial, que é o nosso propósito, sonhar as nossas juventudes e sonhar com as nossas juventudes um ensino médio de melhor qualidade. Nós tivemos no painel de abertura o Pedro Malan, o secretário do Distrito Federal, Júlio Gregório, representando o Concede, o secretário de Santa Catarina, Eduardo Deschamps, presidente do CNE, e esse painel de abertura nos fez o convite à convocação para os 2 dias, trabalharmos juntos numa reflexão densa, comprometida com as nossas juventudes e comprometida com o projeto de país que a gente quer, um país de fato colocado no século XXI de maneira sustentável, de maneira inclusiva e democrática. Esse painel de abertura foi seguido por uma fala do nosso superintendente Ricardo Henriques, que posicionou um campo de diálogo para o nosso debate sobre a reestruturação do ensino médio. Esse campo do diálogo, a gente trouxe um conjunto de consensos que a gente vem construindo ao longo das 2 últimas décadas e um conjunto de campos de possibilidade. O conjunto de consensos tem a ver com a reflexão que nós já temos acumulada na sociedade brasileira do quanto é imprescindível a gente ter uma base nacional curricular comum. E que essa base nacional curricular comum é o instrumento principal para garantir a equidade nas aprendizagens, a equidade na oferta educativa nos diferentes territórios que temos. Essa base nacional curricular comum deve ser composta, na nossa leitura, por um conjunto de competências universais, por um conjunto de direitos e objetivos de aprendizagem, como disse o professor César Calegari, universais, e também por um conjunto de competências, direitos e objetivos de aprendizagem comuns aos estudantes que apresentam as mesmas inclinações, ou seja, aqueles que escolhem ou que poderão escolher o mesmo itinerário formativo. Esse conjunto de direitos de aprendizagem e competências precisa ser o sinal da integração da sociedade brasileira, que é um dos objetivos da educação básica. O ensino médio é a última etapa da educação básica e é ele que faz o corolário de uma formação comum para todos os cidadãos brasileiros. Então, a gente precisa estar muito atento à qualidade desta base nacional curricular comum e como é que a gente vai implementá-la depois nos diferentes territórios. Junto a uma base nacional curricular comum, o campo da diversificação das trajetórias garante o acolhimento efetivo das escolhas e inclinações dos jovens. Então, este posicionamento que o Ricardo Henriques trouxe logo na fala da manhã nos permitiu avançar, se este é o consenso, para os nossos desafios de implementação, que tem a ver com questões específicas dessa flexibilização curricular, mas também tem a ver com um conjunto de problemas históricos, estruturais, que a sociedade brasileira apresenta e que poderão ter a oportunidade de serem enfrentados nesse contexto.
No segundo painel coletivo, a gente teve a Cláudia Costin, a Elizabeth Fordham, o João Marcelo, do BID, e também a Neca Setúbal. A Neca começou a mesa trazendo uma reflexão importante sobre a relação entre pobreza, desigualdades e oferta educativa. Ela nos lembrou aqui que há uma relação muito forte entre os meninos que abandonam a escola e a vulnerabilidade que os empurra para os contextos de criminalidade e violência. Então, ela nos chamou ao compromisso de compreender o papel da educação pública na construção de uma sociedade mais justa, mais integrada e mais inclusiva. A Elizabeth Fordham trouxe para nós um conjunto de experiências internacionais que sinalizam qual que é o ensino médio, que, de fato, garante a todos o exercício pleno da cidadania, um ensino médio inclusivo, que ofereça a todos a possibilidade de construir as competências fundamentais para a vida cidadã e que tenha altas expectativas em relação a todos os jovens, acolhendo as suas diversidades, acolhendo as suas diferenças. No período da tarde, nós iniciamos com a mesa que traz, no fundo, o compromisso fundamental desse seminário, que são as juventudes brasileiras, né? Nós tivemos aqui 4 jovens que foram mediados pelo Gabriel Medina e trouxeram uma leitura, a partir dos seus diferentes lugares, sobre o que enxergam na escola de ensino médio, que viveram ou que vivem, e também trouxeram aqui quais são as suas inseguranças e os seus sonhos quando se apresenta a eles a hipótese da flexibilização curricular. Todos os jovens trouxeram o quanto é importante o campo de experimentação que as diferentes trajetórias podem abrir, mas também trouxeram as inseguranças a respeito de como essas escolhas poderão ou não poderão se dar nas escolas reais que temos no território brasileiro. Caminhamos para uma mesa que trouxe aqui o CNE, novamente, na figura do Eduardo Deschamps, junto com o CNE na figura de César Calegari, junto com Júlio Gregário, conversando aqui na figura de secretário estadual de Educação do Distrito Federal, e também trouxe o Conselho Estadual de Educação na figura do Marcos Lisboa, para trazer um pouco da reflexão sobre como os conselhos estaduais de educação estão enfrentando essa questão. Fechando essa mesa, a gente trouxe o Rossielli para apresentar a leitura do Ministério da Educação sobre esse momento. Essa conversa da tarde trouxe para nós o campo das nossas lacunas de interpretação sobre a legislação. A gente trouxe aqui a importância de alinhar melhor quais são mesmo os nossos consensos políticos e técnicos sobre o ensino médio e trouxe também quais são os campos que ainda estão em aberto, a Base Nacional Curricular Comum do Ensino Médio, o campo de articulação normativa do Conselho Nacional de Educação com os conselhos estaduais de educação e também a discussão sobre como um documento como a Base Nacional Curricular Comum se transformaria em currículo nas diferentes redes de ensino. Fechando o dia, a gente fez um movimento de aterrissar essa proposta de reestruturação nas escolas públicas brasileiras, né? Nós fechamos o dia trazendo aqui 2 diretores de escola, 2 professores, que apresentaram o seu olhar sobre as mudanças que estão se anunciando para o ensino médio. E todos os 4 educadores se posicionaram muito fortemente aqui, comprometidos com o direito à educação dos jovens. Nós assistimos aqui um compromisso assumido na frente de todo mundo com a educação pública deste país, mas também assistimos o campo de angústias, o campo de inseguranças, o campo das condições objetivas das nossas escolas públicas, que nem sempre são as que nós desejamos oferecer para os nossos jovens e para os nossos educadores, e, portanto, a mesa apresentou um tom bastante crítico, mas propositivo. Sim, é necessário mudar, mas é preciso pensar como que essas mudanças dialogam com as escolas concretas, reais, que temos nos diferentes territórios deste país. As escolas reais, concretas, que temos nos territórios deste país, podem não estar ainda preparadas para lidar com a transformação que queremos fazer no ensino médio. E é compromisso de todos nós, é compromisso da sociedade brasileira avançar para que elas estejam à altura do desafio que é educar as juventudes. Eu queria fechar com um pedacinho de uma fala que aparece no Nunca Me Sonharam, que nós tivemos a oportunidade de assistir, eu mais uma vez, alguns de vocês pela primeira vez. Tem um momento do filme que um dos interlocutores diz:
A nossa escola e a nossa educação tem sido pequena demais para o tamanho das nossas juventudes. As nossas juventudes mereceriam uma escola maior, mereceriam uma escola mais ambiciosa, uma escola com altas expectativas sobre eles, que são, no fundo, ao fim e ao cabo, o sentido tanto das políticas educacionais formuladas, quanto do trabalho cotidiano que nós realizamos na escola. Convido a todos a gente a fruir aqui mais um dia de seminário, e quero lembrar que aqueles que não puderam assistir ao filme ontem, ou aqueles que querem assistir novamente, ou, mais ainda, aqueles que querem disseminar o filme nos seus estados, vocês receberam na pasta um cartãozinho que apresenta orientações para quem quer fazer sessões públicas do filme. Essas sessões públicas podem ser feitas em qualquer lugar do país, tendo acesso à internet, a gente consegue apresentar o filme coletivamente aonde quisermos. E, além disso, o filme está em cartaz, além do Rio e São Paulo, em algumas outras capitais, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, faltam duas, Porto Alegre e mais uma? Florianópolis, claro, Santa Catarina, Eduardo Deschamps. Então, eu convido a todos que possam assistir o filme, disseminar o filme, porque este é o testemunho do nosso compromisso com a educação pública e com os jovens do ensino médio do nosso país. Muito obrigado, bom dia.